Quando falamos em gestão de stakeholders, a primeira pergunta que surge não é o como fazer, mas por que isso se tornou tão importante. Durante muito tempo, a lógica dominante era que a empresa existia para gerar lucro aos seus acionistas. Então, essa era a tendência desde a pós-Segunda Guerra Mundial. O foco de uma empresa era gerar lucro para os seus shareholders. Se isso acontecesse, todas as outras questões, funcionários, desenvolvimento sustentável, impacto social, eles eram assuntos absolutamente secundários. Porém, esse modelo, talvez nas últimas 2 décadas, ele começou a dar sinais claros de esgotamento. Crises ambientais, escândalos corporativos, colapsos reputacionais, conflitos com comunidades, boicotes de consumidores e perda de confiança institucional passaram a fazer parte do cotidiano das organizações. O problema deixou de ser apenas econômico. Ele tornou-se um problema social, ambiental, ético e político. E talvez o grande fator que trouxe essa mudança radical na nossa sociedade seja o advento da internet. Através das conexões, né, de países, cidades, cidadãos, pessoas e as redes sociais, onde cada pessoa e cada usuário tem uma voz que pode ser ouvida. E é nesse contexto que o debate sobre stakeholders ganhou força. Vamos definir aqui então o que é stakeholders. Então, stakeholders são todas as pessoas, grupos ou instituições que impactam ou são impactados pelas atividades de uma organização. Isso vai muito além, né, daquele tripé famoso que são clientes, fornecedores e funcionários. Stakeholders vai para além desse tripé. Ele envolve comunidades, poder público, investidores, órgãos reguladores, parceiros, imprensa, organizações da sociedade civil e, cada vez mais, a própria sociedade em rede. O que mudou não foi a existência dos stakeholders. Eles sempre estiveram lá. O que mudou foi o nível de consciência, cobrança e capacidade de reação desses grupos. Hoje, numa organização, ela não consegue mais trabalhar em isolamento. Nenhuma empresa é uma ilha. Toda empresa está inserida em um ecossistema complexo de relações, expectativas e responsabilidades. Ignorar isso não torna a empresa mais eficiente. Pelo contrário, torna a empresa mais vulnerável. Por isso, falar de stakeholders hoje não é uma pauta ideológica, muito menos um modismo de ESG. É uma questão de sobrevivência organizacional. Além da pressão social, há também uma pressão regulatória e de mercado que está cada vez maior e mais clara. Padrões como GRI, IFRS S1 e S2 e a própria ABNT PR 2030 colocam os stakeholders no centro da análise de riscos e de oportunidades. E esses frameworks exigem que os stakeholders eles sejam ouvidos para que uma organização consiga entender como eles afetam um negócio e como o negócio afeta os stakeholders. É justamente isso que chamamos de dupla materialidade. É esse olhar simultâneo para a materialidade financeira, ou seja, como que a empresa ela recebe e é impactada, né, pelo trabalho, né, que ela gera, e também a materialidade de impacto. O que essa empresa faz que impacta profundamente e diretamente esses stakeholders. E não há como fazer isso sem identificar, compreender, dialogar e ouvir as partes interessadas relevantes. Nesse cenário, ganha força o conceito de capitalismo de stakeholders, amplamente difundido pelo Fórum Econômico Mundial. Em termos simples, trata-se de uma forma de capitalismo em que as empresas buscam criar valor de longo prazo, levando em conta as necessidades de todos os seus stakeholders e da sociedade como um todo, e não apenas a maximização de lucros de curto prazo para acionistas.
Essa mudança redefine o papel da empresa na sociedade e, principalmente, redefine o que entendemos como risco. Empresas não quebram apenas por problemas financeiros. Elas quebram quando perdem legitimidade social. E uma legitimidade social ela se constrói ou se destrói na forma como a empresa decide lidar com seus stakeholders todos os dias. Para entender como essa lógica funciona na prática, vale a pena olhar para um caso muito recente que ultrapassou o noticiário policial e chegou diretamente ao mundo dos negócios. É o caso do cachorro-orelha, que foi morto em Santa Catarina. Esse fato causou muita indignação, mas o que transformou esse episódio em um caso emblemático de gestão de stakeholders foi o que veio depois. Os responsáveis pelo ato de terem torturado e matado o cachorro-orelha eram adolescentes, filhos de empresários muito conhecidos na região. Ainda que as empresas dessas famílias não tivessem relação direta com o ocorrido, a percepção social foi imediata. Aquelas marcas passaram a ser associadas, mesmo que indiretamente, a um episódio que gerou repulsa coletiva. Então, as agências de turismo, parceiros comerciais e consumidores começaram a reagir. Contratos foram cancelados, relações comerciais foram rompidas, não por nenhuma decisão judicial, mas por uma decisão e condenação reputacional. Esse caso escancara uma mudança profunda no ambiente dos negócios. A sociedade passou a atuar como um stakeholder ativo e difuso, influenciada e amplificada pelas redes sociais. Pessoas que nunca tiveram relação contratual com aquelas empresas passaram a impactar diretamente seu valor econômico. Episódios como esse mostram que a fronteira entre vida privada, comportamento individual e responsabilidade percebida da empresa está cada vez mais tênue. Em um ambiente hiperconectado, stakeholders informais, vizinhos, consumidores, influenciadores digitais, opinião pública funcionam como sensores reputacionais em tempo real. Esse é um exemplo claro de como a chamada cadeia ampliada de responsabilidade, ou também conhecida licença social para operar, podem ser afetadas por fatores que não aparecem em contratos ou balanços, mas aparecem nas redes e no imaginário coletivo. A grande lição é: stakeholders não se limitam a quem assina contrato com a empresa, elas incluem a sociedade, o território e os valores éticos do tempo em que vivemos. Ignorar quem não protege a organização, pelo contrário, a expõe a riscos e surgem fora do radar tradicional da gestão, fará com que empresas possam sofrer impactos financeiros muito profundos no médio prazo. Quando os pais desses adolescentes sofreram esses boicotes, as pessoas não boicotaram as empresas deles, os hotéis, por causa do serviço, dos quartos, da estrutura, do atendimento. Eles foram boicotados por causa de atitudes que extrapolaram o serviço e alcançaram a consciência coletiva. Agora precisamos compreender qual é a lógica que sustenta essa mudança. É aqui que entra o capitalismo de stakeholders. Durante muito tempo, predominou um modelo conhecido como capitalismo de acionistas, ou shareholders. Nesse modelo, a principal função da empresa era maximizar o retorno financeiro para os acionistas, partindo da premissa de que os benefícios econômicos gerados acabariam escorrendo para o restante da sociedade por meio do mercado. Esse modelo funcionou por muitas décadas e gerou crescimento econômico relevante. O problema é que ele também revelou limites muito claros. Ao priorizar excessivamente o curto prazo e os indicadores financeiros, muitas empresas passaram a ignorar impactos sociais, impactos ambientais e institucionais, que mais cedo ou mais tarde retornaram como riscos. O capitalismo de stakeholders surge como resposta a esse esgotamento. Diferentemente do modelo tradicional, ele parte do reconhecimento de que empresas não operam isoladamente.
Elas fazem parte de um tecido social, ambiental e institucional muito mais amplo, no qual diferentes grupos possuem interesses legítimos e capacidade real de influenciar o sucesso ou o fracasso do negócio. Nesse modelo, lucro continua sendo essencial, mas ele deixa de ser o único indicador de sucesso. O foco passa a ser a criação de valor sustentável no longo prazo, equilibrando os interesses de clientes, colaboradores, fornecedores, comunidades, investidores, governos e da sociedade em geral. Essa lógica, essa criação de valor sustentável no longo prazo, é o que também nós chamamos de visão sistêmica da gestão de stakeholders. Quando olhamos a empresa como parte de um sistema, percebemos que decisões internas nunca são apenas internas. Uma escolha operacional pode gerar impacto ambiental. Uma política de compras pode afetar cadeias produtivas inteiras. Uma decisão de expansão pode transformar a dinâmica de um território. E é nesse ponto que o conceito de licença social para operar se torna central. Em muitos setores, especialmente aqueles de alto impacto como mineração, energia, infraestrutura e agronegócio, a continuidade do negócio depende não apenas de licenças legais, mas da aceitação contínua de comunidades, autoridades e da sociedade. Essa licença não é concedida uma vez, ela é renegociada todos os dias com base em comportamento, diálogo e percepção de legitimidade. O capitalismo de stakeholders reconhece exatamente isso, que riscos sistêmicos não nascem apenas de falhas técnicas ou jurídicas, mas nasce de relações que se tornaram desequilibradas. Essa visão está profundamente conectada à lógica do ESG e da dupla materialidade. Não basta analisar apenas como fatores externos, como eles afetam o desempenho financeiro da empresa. É preciso compreender também como as atividades da empresa impactam as pessoas, os territórios, ecossistemas e instituições, e como esses impactos retornam, direta ou indiretamente, para o negócio. Empresas que adotam essa visão sistêmica deixam de atuar de forma reativa. Elas passam a antecipar riscos, identificar oportunidades e construir relações mais resilientes. O foco sai do trimestre seguinte e passa a considerar ciclos mais longos de valor. Em resumo, o capitalismo de stakeholders não é uma proposta idealista, é uma leitura mais realista da complexidade do mundo atual. Ele reconhece que prosperidade econômica duradoura depende da saúde do sistema como um todo. Sem essa visão, ferramentas e processos viram burocracia. Com ela, a gestão de stakeholders se torna parte da estratégia central da organização. Para entender como o capitalismo de stakeholders funciona na prática, vamos observar aqui o caso da Unilever. No início dos anos 2000, a empresa enfrentava desafios crescentes relacionados à sua cadeia de suprimentos, impactos ambientais e pressão de consumidores e investidores por maior responsabilidade socioambiental. Em vez de tratar esses temas como custo ou obrigação periférica, a Unilever decidiu reposicionar a sua estratégia a partir de uma visão sistêmica, considerando todo o ecossistema no qual operava: fornecedores agrícolas, trabalhadores, comunidades, consumidores, meio ambiente e mercado financeiro. Essa abordagem se materializou no que a Unilever chamou de um planejamento de sustentabilidade e integrou metas ambientais e sociais à estratégia de negócios. A empresa passou a investir fortemente em agricultura sustentável, redução de emissões de gás de efeito estufa, eficiência hídrica, diminuição de resíduos e melhoria das condições de trabalho ao longo da cadeia. Os resultados foram concretos. A Unilever reportou reduções significativas de emissões e resíduos em suas operações industriais e, ao mesmo tempo, observou que suas marcas com propósito socioambiental claro passaram a crescer muito acima da média do portfólio global. Esse caso mostra que a visão sistêmica não enfraquece o negócio. Pelo contrário, ao reconhecer interdependências e tratar stakeholders como parte da estratégia,
A empresa reduziu riscos, impulsionou inovação e fortaleceu o valor de marca no longo prazo. A lição que fica é: quando a empresa entende que seu desempenho depende da saúde do sistema em que opera, ela deixa de competir apenas por eficiência e passa a competir por legitimidade e resiliência coletiva. Agora surge uma pergunta inevitável: como essa visão se traduz em decisões reais no dia a dia das organizações? É exatamente aqui que entra o capitalismo consciente, um conceito desenvolvido e difundido pelo movimento capitalismo consciente. Ele parte de uma premissa simples e profunda. As empresas são feitas de pessoas, lideradas por pessoas que impactam pessoas. Por isso, a forma como decisões são tomadas importa tanto quanto os resultados alcançados. Na formulação clássica de John Mackay e Raj Sisodia, esse modelo se sustenta em 4 pilares que se reforçam mutuamente: propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura e gestão conscientes. O primeiro pilar, então, é o propósito maior. Ele responde à pergunta fundamental: por que essa organização existe além do lucro? O propósito não elimina a busca pelo resultado financeiro, mas oferece direção, sentido e coerência às decisões. Empresas sem propósito claro até podem crescer, mas tendem a se desorientar em momentos de crise. O segundo pilar é a integração de stakeholders, muitas vezes chamada de orientação a stakeholders. Aqui é importante desfazer um equívoco comum. Orientar-se por stakeholders não significa entregar o comando da empresa para fora, nem buscar consenso permanente. Não significa que são os stakeholders que têm a última palavra ou que decidem, a direção a ser tomada. Mas sim significa que precisamos aprender a integrar perspectivas legítimas ao processo decisório, com clareza de critérios, prioridades, aprendendo a fazer os trade-offs necessários. A liderança continua responsável por decidir. A diferença é que quem decide com mais consciência de impactos é aquela liderança que aprende a ouvir e sabe que ela é interdependente, dos stakeholders e que ela está analisando as consequências das suas decisões no longo prazo. O terceiro pilar é a liderança consciente. Nenhuma agenda de stakeholders se sustenta se a liderança não estiver comprometida. Líderes conscientes entendem que o poder vem acompanhado de responsabilidade. Eles sabem que seu comportamento comunica mais do que discursos e que incoerências no topo rapidamente contaminam toda a organização. O quarto pilar é a cultura e gestão conscientes. Cultura é aquilo que a empresa tolera, incentiva e corrige. Não adianta ter valores escritos na parede se eles não se manifestam nas práticas diárias. É na cultura que a gestão de stakeholders deixa de ser um projeto e passa a ser um hábito organizacional. Esses 4 pilares formam um sistema integrado. Um propósito bonito sem liderança coerente vira marketing. Uma liderança bem intencionada sem cultura, ela vira exceção. Uma cultura sem orientação estratégica, ela vira confusão. O capitalismo consciente mostra que a gestão de stakeholders acontece, sobretudo, nas decisões difíceis. É quando há conflito entre custo e impacto. Quando há uma decisão que tem que ser tomada visando o longo prazo e não o curto. Eficiência interna e expectativas externas. É nesses contextos que o modelo é colocado à prova. Esse modelo não oferece respostas prontas. Ele oferece critérios de decisão. Ajuda a organização a decidir melhor, com mais consciência das consequências econômicas, sociais e ambientais de cada escolha. Quando o propósito, stakeholders, liderança e cultura estão alinhados, a gestão de stakeholders deixa de ser uma área específica e passa a fazer parte da identidade da organização. Um dos exemplos mais emblemáticos de capitalismo consciente em prática
é o da Patagônia. Desde cedo, a empresa deixou claro que seu propósito ia além da venda de produtos. A sua missão era explícita. Estamos no negócio de salvar o nosso planeta. Esse propósito não funciona como slogan. Esse propósito orienta as decisões reais. Então, a missão da Patagônia era salvar o planeta. A Patagônia, então, ela desde sempre investe em design durável, incentiva o reparo de produtos, desencoraja o consumo excessivo e se posiciona publicamente em defesa de causas ambientais, mesmo quando isso significa confrontar interesses econômicos de curto prazo. Esse posicionamento exige liderança consciente e uma cultura interna preparada para sustentar decisões difíceis. Ao longo do tempo, essa coerência fortaleceu profundamente a relação da empresa com seus clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades. O resultado foi a construção de uma marca altamente legítima, com níveis elevados de confiança, engajamento e lealdade. A Patagônia mostrou que propósito e ativismo empresarial, quando coerentes, não enfraquecem o negócio. Pelo contrário, constroem resiliência e valor no longo prazo. A lição central desse caso é: quando propósito e cultura orientam decisões reais, stakeholders respondem com confiança. E confiança é um dos ativos mais valiosos que uma organização pode construir hoje. Até aqui falamos sobre por que os stakeholders se tornaram centrais, entendemos a lógica do capitalismo de stakeholders e vimos como que o capitalismo consciente transforma essa visão em critérios de decisão. Agora chegamos a um ponto decisivo da jornada: identificar quem são, de fato, os stakeholders da organização. Essa etapa parece simples, mas é onde a maioria das empresas erra. Muitas organizações acreditam que já conhecem seus stakeholders porque conseguem listar clientes, fornecedores, colaboradores e acionistas. O problema é que essa visão costuma ser formal demais e superficial demais. Stakeholders não são apenas aqueles que aparecem em contratos, organogramas ou relatórios, mas são aqueles que têm capacidade real de afetar a operação, a reputação, a continuidade ou a legitimidade da organização, ou que são significativamente afetados pelas decisões da empresa. Por isso, o primeiro ajuste de mentalidade é trocar a pergunta. Em vez de se perguntar com quem eu me relaciono, eu preciso perguntar quem pode me impactar ou ser impactado, tanto positiva quanto negativamente, pelas minhas operações e decisões. Quando fazemos essa mudança, o mapa se amplia de forma muito significativa. Uma distinção fundamental nesse processo é separarmos stakeholders formais de informais. Os formais são aqueles com vínculo contratual, regulatório ou institucional. Já os informais não possuem um vínculo direto, mas exercem uma influência social, simbólica ou reputacional relevante. Ignorar os stakeholders informais é um dos erros mais caros da gestão contemporânea. Na prática, ajuda muito a organizar os stakeholders em alguns grandes eixos. Nós temos os internos, como por exemplo os colaboradores, as lideranças e os acionistas. Temos os externos diretos, como os clientes, fornecedores e parceiros. Mas também temos os externos indiretos, como comunidades do entorno, organizações da sociedade civil, mídia, academia e movimentos sociais. Temos, além disso, os stakeholders institucionais, como, por exemplo, os órgãos reguladores, Ministério Público, governos locais e agências públicas. Em setores de alto impacto territorial, como a mineração, faz ainda mais diferença distinguir dois grupos específicos: os stakeholders de impacto, que sofrem diretamente os efeitos das operações, e os stakeholders de influência, que têm grande capacidade de moldar a opinião pública, decisões regulatórias, licenças e fluxos de financiamento.
Um outro erro comum é tratar todos os stakeholders como se fossem iguais. Eles não são. Cada um deles possui diferentes níveis de poder, influência, interesse e impacto. Alguns decidem, outros influenciam quem decide, outros são profundamente impactados, mesmo sem poder institucional. É aqui que entra a conexão direta também com a dupla materialidade. Identificar os stakeholders de verdade é a base prática da dupla materialidade, porque permite compreender não apenas quem pode afetar os resultados financeiros da empresa, mas também quem é significativamente afetado pelos impactos socioambientais das decisões organizacionais. Outro ponto crítico são os stakeholders silenciosos. São os grupos que raramente se manifestam, mas acumulam frustração ao longo do tempo. E quando falam, geralmente já é tarde demais, e o conflito então emerge de forma abrupta. Stakeholders não são estáticos, eles mudam ao longo do tempo, conforme o contexto social, político, econômico e as próprias decisões da empresa. Por isso, o mapeamento dos stakeholders não é um exercício pontual, ele é um processo contínuo de leitura do ambiente e do território. Quando a organização entende quem são seus stakeholders de verdade, ela passa a tomar decisões mais conscientes, a antecipar riscos e a construir relações mais resilientes. A gestão deixa de ser reativa e passa a ser estratégica. A gestão de stakeholders começa aqui, com clareza, humildade e disposição para enxergar além do perímetro formal da empresa. Um exemplo concreto de identificação correta de stakeholders é o da Natura em sua atuação na Amazônia. Ao desenvolver produtos baseados na biodiversidade brasileira, a empresa poderia ter tratado comunidades tradicionais apenas como fornecedoras de insumos naturais. Do ponto de vista contratual, isso seria suficiente, mas não seria do ponto de vista estratégico. A Natura reconheceu desde cedo que essas comunidades eram stakeholders estratégicos. Elas detinham conhecimento ancestral, relação direta com o território, legitimidade social e influência real sobre a sustentabilidade do modelo de negócio. Essa compreensão levou a mudanças profundas na forma de operar. A empresa estruturou contratos de repartição de benefícios com milhares de famílias na Amazônia, criou modelos de parceria de longo prazo e passou a integrar essas comunidades ao centro da sua estratégia. O resultado então foi duplo. Socialmente, houve geração de renda, fortalecimento comunitário e conservação de grandes áreas de floresta. Mas do ponto de vista do negócio, a empresa reduziu riscos, garantiu fornecimento sustentável e fortaleceu sua reputação associada à chamada economia da floresta em pé, contribuindo para a conservação de milhões de hectares. Esse caso mostra que comunidades tradicionais não são apenas stakeholders periféricos. Em muitos modelos de negócio, elas são parcerias críticas da viabilidade econômica, social e ambiental da empresa. A lição aqui é mapear corretamente quem são seus stakeholders de verdade, define o destino do negócio no longo prazo. Depois de identificar quem são os stakeholders de verdade, surge um desafio ainda maior: como se relacionar com eles de forma madura, estratégica e legítima. É aqui que acontece uma das maiores confusões da gestão contemporânea. Muitas organizações acreditam que estão engajando stakeholders quando, na prática, estão apenas comunicando decisões já tomadas. Comunicação é muito importante, mas comunicação não é engajamento. Comunicação é, em essência, unilateral. Ela informa, explica e divulga. Engajamento, por outro lado, é relacional. Envolve escuta, troca, aprendizado e influência mútua. Comunicação é fala, engajamento é conversa. Comunicação é monólogo, engajamento é diálogo. Stakeholders não são plateia, são partes interessadas no processo. Um erro recorrente é tratar engajamento como algo pontual. Uma audiência pública, uma reunião anual,
uma consulta formal. Isso pode gerar a sensação de participação, mas raramente constrói confiança. Stakeholders percebem rapidamente quando são chamados apenas para legitimar decisões já tomadas. Esse tipo de prática não reduz o conflito. Pelo contrário, tende a aumentar frustração, desconfiança e sensação de manipulação. Por isso, é útil pensar o engajamento como degraus de participação e não como uma única prática. No nível mais básico está o informar. A empresa comunica decisões, dados e posicionamentos. Esse nível é necessário, mas insuficiente quando há impactos relevantes. O segundo nível é o consultar. Aqui a organização escuta percepções, críticas e expectativas antes de decidir. A decisão continua sendo da empresa, mas já incorpora múltiplos pontos de vista. O terceiro nível é o envolver. Nesse estágio, stakeholders participam do desenho de soluções, da priorização de temas e da construção de alternativas. O diálogo se torna mais profundo e contínuo. E em contextos específicos, surge o nível de co-criar ou empoderar, quando determinados grupos passam a ter papel ativo e permanente na governança de temas críticos, como conselhos consultivos, comitês territoriais ou fóruns multi-stakeholders. Gestão madura de stakeholders não coloca todos no mesmo degrau. Ela é intencional ao definir quem precisa estar em qual nível, em que momento e por quê. Outro ponto essencial é entender que engajamento verdadeiro exige disposição para ouvir o que a organização talvez não queira escutar. Críticas, conflitos e desconfortos fazem parte do processo. Conflito não é falha, é dado de realidade. O objetivo do engajamento não é eliminar conflitos, mas administrá-los de forma transparente e respeitosa. Engajamento também exige continuidade. Não é evento, é processo. Relações de confiança se constroem com previsibilidade, coerência e respeito ao longo do tempo. E aqui entra um ponto central de governança. Engajamento não pode ficar restrito às áreas de comunicação, sustentabilidade ou relacionamento institucional. Ele precisa estar amarrado à governança, com papéis claros para lideranças, áreas de negócio, comitês e conselhos. O que é ouvido em territórios, canais de diálogo e fóruns precisa influenciar políticas, investimentos e decisões estratégicas. Caso contrário, o engajamento vira encenação. Engajar e desaparecer é muito pior do que não engajar. Quando bem estruturado, o engajamento transforma relações tensas em relações possíveis, reduz riscos, antecipa conflitos e fortalece a legitimidade da organização. Gestão de stakeholders se sustenta menos em discursos e muito mais em diálogo consistente e decisões coerentes. Um exemplo claro da diferença entre comunicação e engajamento pode ser observado no caso do Itaú Unibanco. Ao longo da última década, o banco passou a enfrentar questionamentos crescentes da sociedade sobre temas como inclusão financeira, diversidade, impactos urbanos, ética e papel social do setor financeiro. Em vez de responder apenas com campanhas institucionais ou posicionamentos publicitários, o Itaú decidiu estruturar processos formais de escuta e diálogo com diferentes stakeholders. São os clientes, organizações da sociedade civil, especialistas, comunidades, pesquisadores e formadores de opinião. Foram criados fóruns permanentes de diálogo, consultas estruturadas e canais de escuta que passaram a alimentar comitês internos, indicadores e decisões estratégicas. Em muitos casos, as conversas eram desconfortáveis e desafiadoras. A principal mudança não foi comunicar melhor, mas institucionalizar a escuta. O relacionamento com stakeholders deixou de ser apenas uma dimensão de imagem e passou a integrar a lógica de governança do banco. Temas discutidos nesses espaços passaram a influenciar políticas internas, desenvolvimento de produtos, posicionamentos públicos e prioridades de investimento social. O resultado foi o fortalecimento da confiança institucional,
e a redução de tensões recorrentes com a sociedade. O banco entendeu que engajar não significa perder controle, mas ganhar legitimidade. E a lição foi: quando a escuta é real e estruturada, o relacionamento com os stakeholders muda de patamar e passa a gerar um real valor estratégico. Até aqui, falamos de visão, cultura, mapeamento e engajamento. Agora, chegamos ao ponto em que a gestão de stakeholder deixa definitivamente ser percebida como algo soft ou social demais e passa a ser entendida como gestão de risco e geração de valor. Durante muito tempo, risco foi tratado quase que exclusivamente como um tema financeiro, operacional ou jurídico. Planilhas, auditorias e controles internos davam a sensação de que os principais perigos estavam mapeados. O problema é que muitos dos riscos mais relevantes do mundo atual não nascem dentro das planilhas. Eles nascem nas relações mal cuidadas com os stakeholders. Riscos reputacionais, sociais, regulatórios e territoriais quase sempre têm origem em falhas de escuta, diálogo ou reconhecimento de partes interessadas. São riscos que acumulam silenciosamente e só se tornam visíveis quando já ganharam escala. Quando uma organização ignora stakeholders relevantes, ela cria um passivo invisível. Esse passivo não aparece no balanço, mas se manifesta em crises, paralisações, judicializações, perda de contratos e desgaste de marca. Por outro lado, quando a empresa investe em relações sólidas, constrói um ativo igualmente invisível, mas extremamente poderoso, que é a confiança. Confiança reduz risco, confiança amplia a margem de manobra, confiança compra tempo em momentos críticos. Essa lógica começa a aparecer de forma cada vez mais explícita nos frameworks mais recentes de sustentabilidade e reporte corporativo. O IFRS S1, por exemplo, pede que as empresas descrevam como identificam, avaliam e monitoram riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e como esses processos se integram à gestão de riscos corporativos. Na prática, isso significa trazer os stakeholders e os temas ESG para dentro da matriz de riscos do negócio e não tratá-los como um anexo desconectado da estratégia. É importante fazer uma distinção aqui fundamental. A gestão de stakeholders não elimina riscos, ela qualifica riscos. Em vez de surpresas abruptas, a organização passa a lidar com sinais, alertas e diálogos antecipados. Quando há relação construída, previsibilidade e coerência, stakeholders tendem a reagir com mais racionalidade, mesmo diante dos erros. Quando não há relação, qualquer falha vira combustível para uma ruptura. Além de reduzir riscos, a boa gestão de stakeholders é também uma poderosa fonte de geração de valor. Stakeholders engajados contribuem com conhecimento local, leitura de contexto, inovação, melhoria de processos e antecipação de tendências. Muitas soluções mais eficazes surgem fora da sala de reunião da empresa. Do ponto de vista econômico, confiança é um ativo intangível, mas profundamente concreto. Ele reduz custo de transação, diminui a assimetria de informação, amplia a disposição de investidores e parceiros em atravessar crises juntos e aumenta a tolerância a erros quando a empresa demonstra transparência e responsabilidade. Por isso, cada decisão estratégica deveria ser acompanhada de uma pergunta simples: quais stakeholders são afetados por essa decisão e que tipo de risco ou valor ela pode gerar? Empresas que entendem essa lógica deixam de tratar os stakeholders como custo inevitável e passam a enxergá-los como parte da equação de sustentabilidade do negócio. Risco e valor, hoje, caminham juntos pelas relações que a organização constrói ou podem caminhar pela negligência que a organização constrói. Um dos exemplos mais emblemáticos de gestão de risco orientada a stakeholders é o caso Tylenol da Johnson & Johnson, ocorrida nos anos de 1980. Após mortes causadas por cápsulas de Tylenol adulteradas externamente,
a empresa se viu diante de uma crise severa. Do ponto de vista técnico e jurídico, não havia evidência de responsabilidade direta da companhia pela contaminação. Ainda assim, a decisão tomada foi clara: recolher dezenas de milhões de frascos do produto em todo o país, nós estamos falando aqui nos Estados Unidos, interromper as vendas e comunicar-se de forma transparente com os consumidores, médicos, autoridades de saúde e sociedade. Essa ação custou à empresa mais de 100 milhões de dólares naquela época. Em uma lógica puramente financeira e defensiva, a decisão poderia parecer excessiva. No entanto, ao priorizar a segurança dos consumidores e o diálogo aberto com seus stakeholders, a Johnson & Johnson transformou uma crise potencialmente devastadora em um marco de credibilidade. Em cerca de um ano, a empresa conseguiu recuperar a maior parte de sua participação no mercado e consolidou uma reputação de responsabilidade ética que permanece como referência até o dia de hoje. Esse caso ilustra com clareza a lógica central desse módulo. Quando stakeholders confiam na empresa, o risco não desaparece, mas se torna gerenciável. A crise não destruiu o valor. Ela revelou a força do ativo confiança. A lição é: organizações que constroem relações sólidas antes da crise atravessam momentos difíceis com muito mais resiliência. Ao final desse mini curso, fica essa pergunta que separa toda a teoria da gestão real. Como garantir que tudo isso continue funcionando quando as pessoas mudam, as lideranças se alternam e os contextos se tornam mais complexos? A resposta passa por 3 palavras-chave: maturidade, indicadores e sistemas. Gestão de stakeholders não pode depender apenas da boa intenção de indivíduos ou de iniciativas pontuais. Quando isso acontece, a organização até pode ter boas relações em determinados momentos, mas perde consistência ao longo do tempo. Por isso, o primeiro passo é entender que existem níveis de maturidade na gestão de stakeholders. De forma simplificada, podemos pensar essa maturidade em 4 estágios. O primeiro estágio é o nível elementar. A organização atua de forma reativa. Só se relaciona com os stakeholders quando o problema já apareceu. O foco está em apagar incêndios, responder crises e reduzir danos imediatos. O segundo nível é o nível intermediário. A empresa começa a se organizar, há mapeamentos iniciais, alguns canais de diálogo e iniciativas pontuais. No entanto, essas ações ainda não estão integradas à estratégia nem à governança. O terceiro nível já é o nível avançado. A gestão de stakeholders passa a ser estruturada. Existem processos definidos, responsáveis claros, rotinas de escuta e integração parcial com gestão de riscos, projetos e decisões de investimento. E finalmente o quarto e nível mais profundo, que é o nível transformador. A gestão de stakeholders está incorporada à governança corporativa. Ela influencia o planejamento estratégico, as políticas internas, alocação de capital, cultura organizacional e definição de prioridades. Nesse estágio, stakeholders deixam de ser um tema isolado e passam a ser uma lente permanente de decisão. Essa lógica conversa diretamente com os padrões da ABNT PR 2030, GRI, IFRS S1 e S2, que exigem não apenas boas práticas, mas também sistemas consistentes, rastreáveis e auditáveis. Para avançar nesses níveis, entram os indicadores. Indicadores não existem para transformar relações humanas em números frios. Eles existem para gerar visibilidade, aprendizado e melhoria contínua. Medir é criar consciência. Alguns tipos de indicadores ajudam a tornar a gestão de stakeholders mais concreta, como o número e a diversidade de stakeholders engajados por tema material, a frequência e a profundidade dos diálogos realizados, o tempo médio de resposta a demandas críticas,
índices de confiança percebida em pesquisas independentes, a recorrência de conflitos, reclamações, ações judiciais ou paralisações por território ou grupo, e o grau de integração de percepções de stakeholders em decisões-chave de projetos, investimentos e políticas. Esses indicadores permitem responder perguntas fundamentais. Será que estamos ouvindo sempre as mesmas vozes? Os conflitos estão diminuindo ou apenas mudando de forma? O que aprendemos com os diálogos se eles estão, de fato, influenciando nossas decisões? Mas indicadores sozinhos não conseguem sustentar maturidade. Eles precisam estar integrados a algum sistema de gestão. Sistema aqui não é necessariamente uma tecnologia. Estou chamando aqui de sistema um método. É definir quem faz o quê, quando, como, com quais responsabilidades e com que tipo de registro. Em setores de alto impacto, transformar a gestão de stakeholders em sistema significa integrar mapas de stakeholders, registros de interações, percepções de risco territorial e compromissos assumidos com comunidades a ferramentas de gestão de indicadores, metas e planos de ação. Quando essa inteligência passa a alimentar a governança de riscos, o planejamento de CAPEX, a priorização de projetos e a estratégia institucional, a probabilidade de surpresas negativas diminui significativamente e a qualidade das decisões aumenta. É exatamente nesse ponto que a gestão de stakeholders deixa de ser periférica e passa a ser infraestrutura invisível da organização. Encerramos esse curso falando de sistemas e isso é intencional, porque gestão de stakeholders não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para construir organizações mais resilientes, legítimas e preparadas para operar em ambientes complexos. Um exemplo concreto dessa lógica pode ser observado na atuação da Anglo-América, especialmente em operações localizadas em territórios sensíveis. Ao longo do tempo, a empresa percebeu que ações pontuais de diálogo com comunidades e atores locais não eram suficientes para lidar com conflitos, expectativas e riscos territoriais crescentes. A virada aconteceu quando o relacionamento com os stakeholders passou a ser tratado como sistema e não como uma iniciativa isolada. Foram estruturados processos contínuos de mapeamento, escuta ativa, análise de riscos sociais, definição de responsabilidades e acompanhamento por indicadores. Pesquisas estruturadas, leitura de capacidades institucionais locais e diálogo com pares passaram a orientar investimentos sociais e estratégias de relacionamento, alinhando expectativas e reduzindo tensões recorrentes. O resultado não foi a ausência de conflito, mas foi a capacidade de gestão do conflito. A empresa ganhou previsibilidade operacional, reduziu paralisações e fortaleceu sua licença social para operar. Esse caso mostra que maturidade em gestão de stakeholders não nasce de discursos inspiradores, mas de estrutura, método, consistência no curto, médio e longo prazo. Ao longo desse curso, falamos sobre por que os stakeholders se tornaram centrais, como a lógica do capitalismo de stakeholders redefine o papel das empresas, como propósito, liderança e cultura influenciam decisões e como o engajamento impacta risco, valor e legitimidade. Falamos também sobre maturidade, indicadores e sistemas. E a essa altura, uma pergunta naturalmente surge: como tudo isso sai do papel e como isso pode se sustentar no dia a dia das organizações? Porque uma coisa é compreender conceitos, outra coisa é garantir que eles continuem funcionando quando as pessoas mudam, quando a operação cresce, quando surgem conflitos ou quando a organização é cobrada por resultados concretos. E é exatamente nesse ponto que entra o papel de uma infraestrutura de gestão. Por isso eu gostaria de te apresentar a CityLink. A CityLink ele é um sistema muito específico, que você provavelmente já reconheceu ao longo desse curso.
A gestão de stakeholders costuma acontecer de forma fragmentada, espalhada em planilhas, e-mails, anotações pessoais, memórias individuais, agendas. Quando uma pessoa sai da organização, parte dessa história vai embora com ela. Quando surge um conflito, ninguém tem clareza completa do histórico. Quando chega uma auditoria, um conselho ou um órgão regulador, as informações estão todas dispersas. Por isso a CityLink ela existe para resolver esse tipo de situação. Ela não é uma ferramenta de comunicação e ela não é um CRM tradicional. Ela é uma plataforma de gestão social e relacional, pensada para transformar a gestão de stakeholders em sistema, no sentido mais importante dessa palavra: método, continuidade e governança. Na prática, a CityLink permite mapear stakeholders de forma estruturada, registrar interações, acompanhar demandas, identificar riscos sociais e territoriais, organizar compromissos assumidos e conectar tudo isso a projetos, indicadores da ODS e planos de ação. Com isso, a gestão deixa de depender da memória das pessoas e passa a gerar uma memória organizacional. Outro ponto importante que a CityLink conecta é o relacionamento com a decisão. O que é ouvido em comunidades, fóruns, reuniões, canais de diálogo ou processos de escuta não fica solto. Isso pode ser categorizado, analisado e levado para instâncias de governança. Isso significa que engajamento deixa de ser conversa isolada e passa a influenciar planejamento, gestão de riscos, investimentos e prioridades estratégicas. Em setores de alto impacto territorial, como por exemplo infraestrutura, gás, energia, combustível, logística ou até mesmo poder público, isso é muito crítico. Ter clareza sobre quem são os stakeholders, quais temas são sensíveis, quais compromissos foram assumidos, quais riscos estão latentes, reduz drasticamente surpresas desagradáveis. CityLink não substitui liderança, cultura ou responsabilidade. Ela não faz a gestão no lugar da organização. A CityLink sustenta a gestão. Se este curso apresentou o porquê da gestão de stakeholders, explicou o como pensar e decidir e mostrou o para quê dessa agenda, a CityLink representa o onde tudo isso acontece na prática cotidiana. No fim das contas, a pergunta não é se uma organização precisa de um sistema para gerir stakeholders. A pergunta é se ela vai continuar dependendo de improviso, planilhas, memória individual, ou se vai tratar os stakeholders como aquilo que eles realmente são, uma parte estratégica da governança e da sustentabilidade do negócio.